Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos resolver a dúvida de um colega nosso na questão da prova do Banco do Brasil, a primeira questão do Banco do Brasil. Ele viu essa dúvida aqui, ó. Veja o que caiu na prova. Uma empresa contraiu um financiamento para a aquisição de um terreno junto a uma instituição financeira, no valor de R$2 milhões, a uma taxa de 10% ao ano, para ser pago em 4 prestações anuais sucessivas e pós-antecipadas. A partir da previsão de receitas, o diretor propôs o seguinte plano de amortização da dívida. Ano 1, amortização de 10% do valor do empréstimo. Ano 2, amortização de 20% do valor do empréstimo. Ano 3, amortização de 30% do valor do empréstimo. Ano 4, a amortização de 40% do valor do empréstimo. Considerando as informações apresentadas, os valores em milhares de reais das prestações anuais do primeiro ao quarto ano são, respectivamente, temos aqui as alternativas. Vamos à solução, mas antes da solução, vamos resumir as informações importantes aqui. Vamos lá, o que é importante para fazer o quadro de amortização. Uma empresa contraiu um empréstimo para a aquisição de um terreno junto a uma instituição financeira, no valor de R$2 milhões. Então essa informação é importante. R$2 milhões. A uma taxa de 10% ao ano. A taxa é 10% ao ano. Para ser pago em 4 prestações anuais, sucessivas e pós-antecipadas. Isso quer dizer que no momento do empréstimo nada paga. A partir da previsão de receitas, o diretor financeiro propôs o seguinte plano de amortização da dívida. No ano 1, ele vai amortizar 10% do valor do empréstimo. No ano 2, ele vai amortizar 20% do valor do empréstimo. No ano 3, vai amortizar 30% do valor do empréstimo. No ano 4, ele vai amortizar 40% do valor do empréstimo. Observe que a soma 10% mais 20% mais 30% mais 40% totaliza 100% do valor do empréstimo. Considerando as informações apresentadas, os valores em milhares de reais, das prestações anuais do primeiro ao quarto ano são, respectivamente, eu quero saber os valores das prestações em milhares de reais. Bem, para resolver, nós temos que o empréstimo é de 2 milhões. 2 milhões corresponde a 2 mil milhares de reais. A taxa de 10% ao ano são 4 prestações, portanto teremos 4 amortizações. As amortizações são todas, as prestações são todas pós-antecipadas. Temos aí o plano de amortização como sendo 10% para a primeira amortização, 20% na segunda, 30% na terceira e 40% na quarta. Vamos à solução. Temos aqui o nosso quadro de amortização. No quadro de amortização temos o ano 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver. O estado da dívida, tudo em milhares de reais. Bem, no início ele pegou 2 milhões de reais. Então, 2 milhões representa 2 mil milhares de reais. Ele pegou 2 milhões, aqui ele não vai pagar nenhuma prestação, não há amortização nem juros. Ele acabou de pegar o dinheiro emprestado. Agora, no plano de amortização, ele falou que ia amortizar em 10%, 20%, 30% e 40%. Vamos lá, quanto vale 10%? 10% de 2 mil. 10% de 2 mil é 200. Então, a primeira amortização seria de 200 mil reais. A segunda amortização é 20% do valor da dívida. 20% de 2 mil é 400. Então, a segunda amortização seria 400 mil reais. A terceira amortização era 30% do valor da dívida. 30% de 2 mil é 600. Então, a terceira amortização seria 600 mil reais.
E a quarta amortização era 40% de 2.000. 40% de 2.000 é 800. 800 mil reais. Você observa que eu tenho 200 mais 400, 600, mais 600, 1.200, mais 800, 2.000. Bate certinho aqui com aqui. O total da amortização será então de 2 milhões. A taxa ele falou que era 10%. Vamos ver agora a taxa. Olha lá. Ele devia 2.000, valores em milhares. Ele devia 2.000. Passou o ano, ele vai pagar 10% da dívida, 10% do saldo devedor. 10% de 2.000 é 200. Mas você sabe que em qualquer sistema de amortização, a prestação é a amortização mais os juros. Logo, como prestação é amortização mais os juros, a primeira prestação é 200 de amortização, 200 de juros. A primeira prestação vai ser 200 mais 200, 400. Olha, ele devia 2.000, acabou de amortizar 200. Está devendo 2.000 menos 200, está devendo 1.800. Ele deve 1.800. Passou um mês, ele vai pagar 10% da dívida dele, 10% do saldo devedor. 10% de 1.800 é 180. Mas você sabe que prestação é amortização mais os juros. Logo, a segunda prestação tem 400 de amortização e 180 de juros. Logo, a segunda prestação será 400 mais 180, será 580. Ele devia 1.800, acabou de amortizar 400, está devendo 1.800 menos 400 que ele amortizou, está devendo 1.400. Ele deve 1.400, passou um ano, ele vai pagar 10% de juros do saldo devedor. 10% de 1.400 é 140. Mais uma vez, a prestação é a amortização mais os juros. Logo, a terceira prestação tem 600 de amortização, 140 de juros. Logo, a terceira prestação será 600 mais 140, 740. Ele devia 1.400, acabou de amortizar 600. Está devendo 1.400 menos 600, está devendo 800. Ele devia 800, passou um ano, ele vai pagar 10% de juros do saldo devedor. 10% de 800 é 80. Logo, prestação é amortização mais os juros. 800 de amortização, 80 de juros, a quarta prestação será 880. Ele devia 800, acabou de amortizar 800, está devendo nada. Logo, a pergunta dele foi: quais são os valores das prestações? 400 mil, 580 mil, 740 mil e 880 mil. 400, 580, 740 e 880. Vamos ver qual é a sua alternativa correta. 400, 580, 740, 880. Portanto, a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra E. Resposta correta, letra E. Resposta, letra E. Na prova do Banco do Brasil, a questão de amortização. Questão de amortização. A alternativa correta encontramos na letra E. Os valores estão em milhares, Bem, esta foi uma questão de amortização do concurso do Banco do Brasil, agora em 2014. Espero que você tenha gostado, que você tenha acertado a questão, que você conheça a amortização. Se você gostou, aproveite aí embaixo e clique em gostei ou em compartilhar com seus amigos. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá.